O debate de hoje, vamos discutir o fim das saídas temporárias para presos no regime semiaberto. A recente decisão do Congresso Nacional, que derrubou os vetos presidenciais à lei, restringe esse benefício, afetando milhares de presos em todo o país, inclusive aqueles condenados por crimes não violentos. Vamos analisar com os nossos especialistas os impactos dessa decisão, os desafios para a assistência familiar e as possíveis violações de direitos constitucionais. Para debater o assunto, eu estou com os advogados Lilian Aredilino. Boa tarde, Lilian. Boa tarde. Seja bem-vinda. E Márcio Harrison. Tudo bem, Márcio? Boa tarde. Boa tarde, Tiago Dantas. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos aí da cultura. Maravilha. E você pode participar do nosso debate através do WhatsApp 13996646781. Eu queria que os dois falassem, de acordo com a posição dos senhores, a respeito desta nova medida. O que ela prevê? O que vai acontecer a partir de agora? Vou começar com a doutora Lilian. Primeiro as mulheres sempre, Tiago. É sempre. Isso aí. Lilian, fala um pouquinho a respeito dessa nova medida aprovada pelo Congresso. Sim, a saída temporária ela é restrita para aqueles presos que estão no regime intermediário, no regime semiaberto, porque quando se fala de saída temporária, há um entendimento generalizado que todos os presos saem, e não é bem assim. Somente aqueles que estão no regime intermediário. Que o preso para chegar no regime intermediário, que é o regime semiaberto, aquele preso que foi sentenciado, que está no momento de progredir para o regime semiaberto, tendo boa conduta carcerária, aquele preso ele terá o benefício previsto em lei, que é a saída temporária. Perfeito. Agora, com essa medida, qual é a sua avaliação, Harrison, sobre os efeitos que essa restrição pode ter na ressocialização desses presos? Como bem disse a doutora Lilian, a gente tem que ressaltar justamente a saída temporária, ou as saidinhas temporárias, Tiago, olha só, é para o preso intermediário. Nós começamos a prisão no regime fechado, semiaberto e aberto. Vamos lá. A pessoa é condenada até 4 anos de cadeia, o regime é aberto. Passou de 4 anos, superior a 4 anos e um dia, inferior a 8, semiaberto. Passou de 8 anos, regime fechado. Então, a progressão do regime fechado, semiaberto e aberto. A população carcerária do Brasil hoje é estimada, Tiago, olha só, em 825 mil presos, fora os mandados de prisão em aberto que não foram cumpridos até hoje no território nacional. Então, se todos os mandados de prisão foram cumpridos hoje, eu posso lhe garantir, Tiago, não há espaço na cadeia. Vai ter que fechar estádio de futebol, vai ter que fechar arena para poder colocar. E o que acontece? Desses presos, apenas os que estão no regime semiaberto. E detalhe, quem é que pode sair, Tiago? Aquele que cumpriu 1/6 da pena no regime, se ele for primário, e 1/4 se for reincidente. Não entra aí aquele que cometeu crime hediondo, por exemplo, tráfico entorpecente, homicídio doloso, estupro. Esses não são beneficiados aí com a saída temporária. Então, olha só, nós estamos com um grande problema hoje com esta nova lei que entra em vigor. Senhora, é contra ou a favor dessa nova medida, Lívia? É assim, nós temos que separar a questão do problema de segurança pública com o problema do sistema carcerário. Porque no sistema carcerário existe sim uma violação massiva de direitos e garantias fundamentais de toda a natureza. É proliferação de doenças, o ambiente, ele não é um ambiente que ele contribui ou contribuirá para a ressocialização. As condições sanitárias também devem ser observadas, são condições péssimas, né? E também existe a questão da cultura do encarceramento, tanto para aquele preso provisório, como para o preso que progrediu de regime, porque muitas vezes quando o defensor, a defensoria pública faz o pedido, ou então até a própria casa de custódia prisional, quando ela faz o pedido para que o preso progrida, muitas vezes é aquele preso que é preso pela primeira vez, que ele tem todas as questões ali que favorecem, que condizem para que ele possa progredir de regime, ou seja, o bom comportamento carcerário. O que acontece ali, muitas vezes o Ministério Público ele pede um exame criminológico.
E às vezes esse exame criminológico ele demora lá meses para ser analisado. E aí aquele preso que em tese ele teria o prazo, o lapso para progredir de regime ou para de repente ter a saída temporária, ele acaba ficando um tempo maior ali no regime mais rigoroso muitas vezes. Então isso acaba ao longo do tempo gerando um inchamento do sistema carcerário. Sua visão a respeito, Márcio? Olha, eu quero parabenizar a TV Cultura Litoral, Tiago, a toda a direção, porque pela expertise e pela qualidade dos debatedores, em especial da doutora Lília, que conhece profundamente o sistema carcerário e tem expertise no que está falando. O que falta hoje é o exame criminológico. E quem que faz esse exame criminológico? É o psiquiatra forense, porque o juiz das execuções criminais, da LEP, da Lei 7.210, de 84, ele não conhece de medicina. Aquele reeducando, ele vai voltar ao crime ou não vai voltar ao crime? Então o que ele faz, Tiago? Ele chama o concurso do psiquiatra forense. Ele passa por esse exame criminológico para aferir a possibilidade dele ser reinserido na sociedade. Não podemos tampar o sol com a peneira. A cadeia não é eterna, ou seja, a pessoa vai voltar para a sociedade. E como bem disse a doutora com a sua expertise, hoje, num CDP, Centro de Detenção Provisória, você tem 40 presos numa cela, 50 pessoas numa cela, com as necessidades fisiológicas as mais absurdas possíveis. Muitos dormem como se fossem morcegos, ou seja, com rede de descanso. Falta até mesmo colchão, muitas vezes. Então, é uma fábrica de fazer loucos. Hoje, a cadeia, hoje um CDP, é fábrica de fazer loucos. Então, o que nós precisamos fazer? Quando um juiz de execuções penais ele vai analisar aquele preso, Tiago, o que ele vai fazer? O exame criminológico e muitas vezes, quando não há possibilidade, ele pede para o diretor do estabelecimento fazer esse exame. O diretor de segurança, do CENIC, eles de comportamento, ele vai analisar e vai ser feito um BI. Quando o preso entra no presídio, existe o BI, boletim informativo. Do primeiro segundo até o último segundo que ele permanece naquele local, ele é analisado. E aí sim vai se saber, chegou o seu lapso? 1/6 se for primário, 1/4 se for reincidente, chegou. Agora vamos ver o comportamento dele. Se ele tiver um bom comportamento, ele está apto a voltar ao seio da sua família, dos seus filhos e se reintegrar à sociedade. Até porque a prisão, senhores telespectadores, ela não é eterna. Esse homem, ele vai voltar para a sociedade. Existe violação de direitos nesse caso. Muitas violações. Inclusive, a ANACRIM, Associação Nacional da Advocacia Criminal, com o seu presidente nacional, Dr. James Walker Jr., e toda a equipe já entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação aí ao bloqueio da saída temporária para os presos que estão no sistema no semiaberto. Agora eu vou direcionar uma pergunta para a doutora Lília. Quais seriam as alternativas viáveis, na sua opinião, para balancear a segurança pública, né, e os direitos dos presos? Como é que seria isso, na sua visão? Olha, eu vejo que o sistema de progressão de regime, ele deve funcionar. E o que é funcionar? Quando o preso ele atinge o lapso para progredir, esse prazo, ele deve ser um prazo respeitado. E às vezes, o que se acompanha na prática é que às vezes demora 6 meses, 1 ano, 8 meses. Então, assim, os presos, prende-se pessoas, não progride-se pessoas, não soltam-se como deveriam soltar pessoas. Eu falo isso porque eu fiz uma pesquisa acentuada na minha tese, na minha dissertação de mestrado, e mostra que muitas vezes, às vezes até 70% dos presos daquele presídio, eles já deveriam ter progredido, ou seja, do fechado já estar no semiaberto, e do semiaberto no regime aberto, ou então com livramento condicional. Então, assim, e isso eu pontuo que vem justamente das decisões do sistema judiciário. Então, muitas vezes o judiciário ele é sim culpado pelo inchamento do sistema carcerário. Então, se o sistema de progressão de regime ele funcionasse de forma mais séria e pontual, nós não teríamos hoje tantas violações massivas de direitos e garantias fundamentais dentro do presídio. Deve ser observado que saída temporária não é uma garantia fundamental do preso. Ela é um instituto previsto em lei.
Garantia fundamental do preso é o que está lá no artigo 5º da Constituição, que não é a garantia do preso, é a garantia fundamental da pessoa humana. Então, a partir do momento que nós temos garantias fundamentais violadas, nós temos as garantias fundamentais violadas para todos. E esse é o ponto, eu acho que eu consegui Explanou bem. explanar. Sim. Márcio, como é que você vê essa questão? Exatamente. Existe toda uma análise objetiva e subjetiva. O comportamento e o lapso. Ele atingiu o lapso, sim ou não? O comportamento dele. Então, tudo isso é analisado tanto pelo o diretor do estabelecimento prisional, o próprio diretor de segurança, de disciplina, por exemplo, e o juiz dá várias execuções penais, os DECRIMs hoje, que estão distribuídos em todo o estado de São Paulo. E nesse boletim informativo, como eu te falei, é analisado. Se ele tiver alguma alteração, que a gente chama de sindicância, ele já é sacado nessa saída temporária, porque dias antes da saída é feita uma lista. O diretor do estabelecimento, ele monta uma lista para aqueles presos que estão aptos, pelo lapso, a conseguirem aí o instituto. Mas nem todos vão conseguir, a depender, é lógico, do juiz, que vai dar a canetada se ele pode ou não sair. Mas é importante ressaltar, 95% retornam ao estabelecimento prisional. Até porque ele está pezinho dentro e pezinho fora, Tiago. Então, para ele é muito importante ele retornar e mostrar para o juiz da execução criminal: Excelência, o senhor me deu a oportunidade de eu sair para ver meu filho, minha família, a minha esposa ou meu esposo, e eu retornei no lapso temporal previsto. Então, ele já está apto, por exemplo, habilitado, quiçá, à próxima saída. E faltando talvez meses, ele não quer justamente macular o seu boletim informativo ou qualquer tipo de coisa. Agora, é bem verdade que existem presos irrecuperáveis. Isso é bem verdade, Tiago. Não podemos soltar o sol com as peneiras. Mas é importante ressaltar que, nesse caso, o próprio Ministério Público, o fiscal da lei, o titular da ação penal, como bem disse a doutora, ele pede o exame criminológico para ter essa avaliação mais abalizada, além do próprio diretor do presídio de segurança e de disciplina. Na opinião de vocês, o que seria necessário, então, para fazer uma reforma? Precisa de uma reforma no judiciário. O que precisa é ter, primeiro, psiquiatra forense. Como disse a doutora, tem muito preso que já deu lapso. Convênios, por exemplo, com a OAB, com a Defensoria Pública, tá certo? Com a DOGE, para poder o quê? Dar vazão ao número de presos que têm o benefício. Você imagina só, Tiago, você está no teu lapso para ir embora da cadeia, e você está ali porque, infelizmente, não teve um defensor, um causídico, para poder mexer na sua execução penal. Realmente, já passou o lapso. Você cria o quê? Uma revolta naquela pessoa. E é a mesma coisa que vai acontecer agora. Eu tirando a esperança tirar a esperança do ser humano, Tiago, eu tinha uma saída temporária, a partir de agora não vou ter mais. Como é que vai segurar, por exemplo, o clima dentro de um presídio? Como é que a Secretaria de Assuntos Penitenciários, a SAP de São Paulo, e as demais SAPs vão fazer para controlar as cadeias? Isso também é uma coisa que preocupa bastante, porque você tirou a expectativa. O que faz o cara ter um bom comportamento? É você saber: olha, se eu me comportar direitinho a partir de hoje, de agora, eu vou estar apto a sair na saída temporária. Então ele sabe, se ele pisar na bola ali, ou com o funcionário, ou com os próprios presos, ele já está na sindicância, ele não vai ter acesso. Mas a grande maioria, 95% volta. 5% até menos é que não volta. Por quê? Talvez houve um erro de avaliação, porque faltou, quiçá, o exame criminológico feito por um psiquiatra forense. Lilian, além das reformas, como o doutor Márcio falou, como é que você vê, então, essa questão, por exemplo, essa nova medida, como é que vai chegar no ambiente da prisão, no caso? Esta nova medida, ela gerará ali para o preso, talvez até uma desmotivação para que ele cumpra ali com o seu dever de cumprir a sua pena, com respeito ao colega, com respeito aos diretores do presídio. E é um retrocesso? Sim, é um retrocesso para aqueles que estão num caminho evolutivo. Agora, para aqueles que são mais do mesmo, como o doutor aqui muito bem pontuou, que são aqueles criminosos que cometem crime, e se sair do presídio vai cometer outro crime e também voltará para o presídio, porque muitas vezes ali é a casa que ele tem, para esse tipo de cidadão nada vai mudar. Agora, existe pena perpétua no Brasil? Não. Existe alguma política pública eficaz para recuperar pessoas no presídio?
Não, nós sequer temos as condições sanitárias adequadas, nós temos as violações das regras de Mandela. O presídio brasileiro ele é conhecido como estado de coisa inconstitucional, que é aquele ambiente que massacra garantias fundamentais da pessoa humana. Não tem nem falando de preço, falando garantias fundamentais da pessoa humana. Então, eu acho que temos muita coisa para discutir e é um assunto bem delicado. Agora, as pessoas que estão assistindo a gente em casa, que existe um anseio da população em relação a esse assunto. Como deixar isso claro para a população? Porque o pessoal está assustado com a violência, essa é a verdade. Sim. Como explicar para esse pessoal em casa, para que eles possam entender essa questão colocada aí por vocês? Começar pela Lília. Sim, é o que eu trouxe logo no início. Nós temos que separar a questão de segurança pública e dos problemas existentes dentro do sistema carcerário. Se houve um enrijecimento da lei, excluindo tal benefício, é porque, ainda que uma parcela pequena, como colocaram 5%, esta parcela deu causa. E se esta parcela deu causa, foi uma causa grave. Morreram pais de família, mãe de família, crianças, né? Então, nós tivemos aí uma sociedade, num todo, que foi afetada. Então, diante do comportamento de um grupo, ainda que pequeno, houve, então, a necessidade deste enrijecimento, justamente para tutelar a sociedade, para tutelar a segurança pública. E eu acho que é a partir daí que nós temos que partir, a partir deste ponto. Márcio? 95% não pode pagar o pato de 5%. Tiago Dantas, doutora, olha só, o Brasil é o único país que fecha escola, que fecha Senai, que fecha Senac para construir presídio, para construir Fundação Casa. Eu pergunto, será que a construção de presídios, de Fundação Casa, que só mudou o nome, a antiga FEBEM, que nós temos aqui em Monte Cabrão, nós temos no Guarujá, temos em São Vicente, ele resolve o problema carcerário, ele resolve o problema da violência, da Secretaria de Segurança Pública? Eu creio que não. Como eu disse, nós temos 825 mil presos. Se pegarmos os presos que estão com mandado de busca, mandado de prisão em aberto, vai passar de 1 milhão tranquilamente. E você fecha escola, você fecha cursos profissionalizantes, escolas estaduais, escolas municipais, que estão fechando suas portas e até particulares. Por quê? Por falta de aluno. Que muitas vezes o aluno que decidir estudar e ter que trabalhar para ajudar o pai e a mãe, colocar o pão e o leite em casa, ele acaba optando em ter que trabalhar. E muitas vezes ele não tem essa condição de estudos. Então, tudo isso tem que ser revisto, porque nos preocupa. Aliás, a saída agora de junho vai ser mantida. O Tribunal de Justiça de São Paulo já emanou a sua decisão, vai ser efetuada a saidinha temporária, pelo menos para o TJ de São Paulo. E essa questão da saidinha, ela vai atingir os presos que vão entrar no sistema. Os que estão no sistema, eles vão ser mantidos. Não pode retroagir. Não pode retroagir, porque a lei só pode retroagir para beneficiar o réu, o hora detento, mas não para prejudicá-lo. Então, as novas gerações não estarão prejudicadas realmente, mas os que estão no sistema, esses não, até pelo artigo constitucional que bem a doutora nos lembrou. Agora, o Congresso derrubou o veto do presidente Lula. Vocês acreditam que o governo federal, o Poder Executivo, deve entrar com algum pedido no STF para tentar derrubar essa questão? Vou começar pela doutora Lília. Aliás, vocês estão a favor que o governo entre com uma medida no Supremo para tentar barrar isso? Eu serei sempre a favor que o sistema funcione como ele deve funcionar. Eu volto a dizer que nós temos aqui presos no regime fechado que já deveriam há muito tempo estar no semiaberto e no semiaberto no aberto. Ou seja, nós temos aqui pessoas que estão cumprindo pena com um período mais rigoroso do que ele deveria estar cumprindo. Então, eu entendo que isso é uma violação a um direito do justo cumprimento da sua pena. Se o juiz sentenciou, o que o preso tem? O preso ele tem um título executivo a ser cumprido. E aquele título ele deve ser respeitado. E a condição do presídio ela deve ser adequada. Agora, estas questões, será
será que daqui a, não sei, talvez 20, 30 anos, se existir uma política pública eficaz dentro de um presídio, será que teremos pessoas ressocializadas? Só que antes de pensar em presídio daqui a 20 anos, nós temos que pensar que será que se hoje as escolas elas olharem com um olhar melhor para suas crianças, porque hoje nós temos escolas, há pouco tempo até, que teve cometimento de crime. Dentro das escolas também tem uma sucessão de violências. Então, assim, a mãe coloca o seu filho na escola para quê? Para ele estudar, para ele aprender, para ele evoluir, para ele ter uma boa referência do que ele quer para o amanhã dele. Só que o que acontece? A criança acaba indo para a escola, ela acaba sendo vítima, ela acaba cometendo bullying, ou também cometem um bullying com ela. Então, assim, fica nesse ciclo. Então, eu acho que o ponto de partida para o futuro não é nem essa questão do presídio em si, se vai melhorar, não vai, porque isso é tóxico, é uma bomba atômica e nosso sistema carcerário está contaminado. Agora, eu penso que temos que trabalhar nas crianças, o olhar tem que ser para as crianças, até porque se vê nos semáforos o quê? Criancinhas de 7, 8, 10 anos que eu paro para conversar vendendo bala. Onde deveria estar ali? Na escola. Por que não está na escola? Então, assim, é um estado de negligências de toda a natureza, para todos os lados. Para onde olhar, tem negligência na saúde, tem negligência na educação, tem negligência da infância. Então, agora, onde que isso vai parar? Aí eu não sei. Eu não estou aqui também para definir o futuro do Brasil. É amplo, é amplo. Márcio? Bem lembrado, doutora, olha só, tanto é que isso vai dar problema e vai chegar até o Supremo Tribunal Federal, com os seus 11 ministros ou 11 supremos, né? A própria ANACRIM, que é a Associação Nacional da Advocacia Criminal, presidida nacionalmente pelo Dr. James Walker Jr., já entrou com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, juntamente lá com o Dr. Jacinto, o Dr. Lênio, já estão fazendo um estudo aprofundado para que esse tema chegue ao Supremo Tribunal Federal, para que realmente seja decidido, né? E a doutora deixou bem claro, quer dizer, é a construção do presídio que vai resolver, a gente fecha a escola, a gente fecha o primeiro grau, o segundo grau, a gente vê uma legião de nenéns, né? Nem trabalha, nem estuda. O que vai acontecer com essa legião do neném? Nem trabalha, nem estuda. Será que a gente vai ter mais problemas na traficância e mercancia da droga? O aumento, quiçá, ali da Cracolândia, da capital paulista, ou até mesmo na divisa de Santos e São Vicente? Está ali o problema. Recentemente, uma jornalista teve os dedos decepados ali, justamente ali naquele bairro ali, infelizmente, próximo ao túnel. A colega estava passando, a jornalista, e teve seus dedos decepados pela ação da droga. Então nós temos que primeiro ter um problema de saúde pública, nós temos um problema aí de educação e de segurança pública. Não existe mágica, Tiago Dantas, não existe. Existe o quê? Arregaçar as mangas e resolver essa problemática que até agora não foi resolvida. Quero agradecer demais a presença. Já acabou? Márcio. Infelizmente o tempo passa, tempo de TV é rápido demais. Márcio, obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer a você, Tiago Dantas, a toda a sua produção, a Aline, enfim, toda a equipe, a doutora, pela generosidade da participação e parabenizar a TV Cultura Litoral pelo este exemplo de jornalismo tão bem sucedido por equipes tão bacanas, sobre a batuta aí do nosso Zaidan, do Robertinho, do Tiago e toda a produção. Obrigado, doutora Lília. Obrigada, igualmente. Perfeito. E desta forma encerramos o debate do JL, agradecendo mais uma vez a presença dos dois.